A paz do Senhor, meus irmãos, leitura de 1 Pedro. Vamos fazer o capítulo 4 e o capítulo 5 nesse mesmo áudio. O capítulo 4, ele é dividido em 3 temas. O primeiro tema diz a morte para o pecado e a pureza de vida. A gente vai fazer a leitura do 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma coisa é certa, né? Que todos nós vamos prestar conta daquilo que a gente cometeu. Tanto os crentes, os cristãos, como aqueles que não são, né? Todas as nossas obras, todas as nossas palavras, elas vão serem julgadas, né? E o que esse tema fala, né? Ele está falando, meus queridos, que se Cristo, o Filho de Deus, ele sofreu na carne, ele está falando assim, armai-vos também com o mesmo pensamento. Ele está dizendo assim, não tenha dúvida, você também vai sofrer na carne. Porque Cristo é um caminho, Cristo é um novo caminho que nos leva à eternidade para junto do Pai, né? Porém, existe um estilo de vida de santidade, né? Então, o que essas palavras aqui estão querendo dizer, né? Que a gente não vive mais a nossa vontade, a gente vive uma vontade divina, né? Ele está falando que a gente é diferente dos gentios, das pessoas do mundo, né? Que eles são dirigidos, são dominados pelos vícios, pelos desejos, pelas pulsões, pelas vontades, né? E a gente já foi liberto. Tem uma frase que eu acho linda e muito importante de um teólogo alemão, eu não lembro o nome dele, mas diz assim, ou melhor, não sei pronunciar bem o nome dele, mas a frase é essa: quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer. Gente, quando eu vi essa frase, ela me impactou tanto, porque eu sempre ouço que Jesus ele dá vida, né? Mas quando eu vi essa frase, quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer. Gente, isso é tão profundo. A morrer para quê? A morrer para o mundo, a morrer para o pecado e a viver para ele, a viver debaixo do senhorio dele. O que significa isso? Significa que o mundo, ele jaz no maligno, né? Que existe o príncipe desse mundo, que não é Deus, é o inimigo, né? Então esse mundo ele está contaminado e ele tem legalidade para o inimigo agir na vida daqueles que não têm luz. E uma vez tendo luz, uma vez tendo aceitado Jesus, mesmo nós caminhando neste mundo, né, nós somos libertos dessa escravidão, nós fomos libertos do pecado. Porém, quando eu começo a obedecer a Deus, eu começo a me desfazer daquilo que fazia parte da minha vida. O desejo da carne, o desejo dos meus pensamentos, as minhas pulsões, os meus desejos. Então Deus realmente ele nos convida a morrer. Isso é profundo, meu querido, medite, né? Como é que eu posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Quando uma pessoa convidar você para cometer um pecado, uma coisa que você já não faz mais, uma coisa que vai mexer na sua santidade, né? Você vai dizer para ela, defunto não fala, defunto não faz. Aí ela vai achar estranho, defunto? Que história é essa? Aí você diz, porque eu morri pro pecado, entendeu? Então é a gente ter a consciência que para certas coisas a gente já não existe mais, porque estamos mortos em Cristo e ressuscitados com eles, meus queridos.
Olha que coisa linda, para as boas obras, para a santidade, para a glória dele. Louvado seja Deus. E aqui Pedro ele vai dizer assim, olha, a gente já passou tanto tempo servindo essa carne, esse mundo, então esse tempo que resta, ou até a nossa morte, ou até a volta de Jesus, vamos viver para agradar a ele. Vamos viver segundo a vontade dele, para que a gente não venha se embaraçar. E para que as pessoas que continuam no mundo, elas percebam a diferença. É sobre isso, meus queridos, a morte para o pecado. Coloque na sua mente, coloque no seu coração. Estamos mortos para o pecado. Louvado seja Deus. Que essa palavra ela seja profunda, ela se encrave na nossa alma, para que na hora que o desejo ou o pecado bater às nossas portas, a gente possa dizer, estamos mortos. Louvado seja Deus. Estamos mortos para o pecado. O morto, ele não se move, ele não fala, ele não tem resposta. Entendeu? A nossa resposta agora é para Cristo. É para o Espírito Santo de Deus. É para Ele que nós estamos vivendo, porque Ele nos vivifica. Porque uma vez vivendo pelo pecado lá atrás, esse pecado nos levava à perdição, amados. E eu e você somos libertos no nome de Jesus. Versículo 7. O segundo tema fala alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Fala da nossa responsabilidade com os nossos irmãos, da fraternidade. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sendo, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ele está dizendo que, em relação às nossas orações, ao que a gente pede, a gente tem que ser criterioso e devemos ter uma mente sã para isso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Eita, meus irmãos, a gente ainda tem muito a crescer na palavra. Eu digo por mim, a gente tem que ter muito aprendizado na palavra para chegar a esse amor intenso que Pedro fala. Para experimentar desse amor, olhar para os irmãos com misericórdia, com perdão, com paciência, com longanimidade. Por nós mesmos, meus queridos, a gente não consegue fazer isso, por causa do nosso coração carnal, do nosso coração maligno. Mais uma vez, se a gente contribuir para a obra do Espírito Santo, de regeneração das nossas vidas, ele nos dá capacidade, meus queridos, de amar. 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros. Olha que lindo, servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, com bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Todos são chamados a trabalhar na obra de Deus. Todos são chamados a contribuir com aquilo que Deus deu para cada um. E esse dom, meus queridos, não é seu, não é meu. É da igreja. É compartilhado, é para a glória de Deus. 11. Se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém serve, serve-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para o século dos séculos. Amém. Se alguém fale segundo o oráculo de Deus. A nossa linguagem, amada, ela tem que ser bíblica. A nossa linguagem, ela tem que ser santa. A nossa linguagem deve ser boa, porque é isso que Cristo faz com a gente. Então, essa obra de regeneração nos dá esse resultado de uma linguagem saudável, de uma linguagem que atinge profundamente o coração do pecador e ele consegue perceber a presença de Deus em nossas vidas. Versículo 12. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Vamos ler aqui, para encerrar o capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém,
Nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não te envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome. Meus queridos, observem o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Quando ele fala no meio de vós, ele está falando no meio da comunidade, no meio dos cristãos. Ele está falando sobre algo, né? Sobre um fogo ardente que surge entre nós, destinado a provar cada um. Aí a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 3 e depois o 13. Diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Né? Então, até no meio da nossa comunidade, Deus vai nos provar, né? Para que realmente verificarmos se Deus, né, se estamos vivendo mesmo o Evangelho de Cristo com obediência. Né? Ele está falando de ciúmes. Né? E esse pedacinho aqui que a gente leu, né, vai falar sobre ciúmes e contendas no meio do povo de Deus. Né? E ele vai dizer que pode haver sofrimento porque a gente ainda é carnal, gente. Né? Isso vai estar no meio da gente, mas a gente tem que permanecer firmes. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao evangelho de Deus? Olha o que Pedro está chamando a atenção. Gente, preste atenção. Deus ele vai começar a julgar os filhos. Ele vai começar, o julgamento é por nós, não é quem está lá fora, não. Quem está lá fora vai ser por último. Se isso vai ser cobrado da gente, imagine quem está lá fora. 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Né? Então, o capítulo 4, meus queridos, ele convida a gente a perseverar mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao desejo de pecar. Ele fala, precisamos permanecer. E o sofrimento faz parte, amado, dessa caminhada. Por quê? Porque a gente não está no céu, a gente está no mundo e o mundo jaz no maligno. A gente está andando contra a vontade do mundo. Capítulo 5. Os deveres do ministério. Agora ele vai dar uma direção, né, para a liderança. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como ele, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-os modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha a atenção que Pedro está falando para os líderes, para os pastores, os presbíteros, né? E é interessante que, olha como ele se inclui, né? Rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, né? Aqui ele não está se exaltando, aqui ele não está se destacando, ele está dizendo assim, olha, do jeito que eu sou presbítero, os irmãos também são presbíteros. E nós somos iguais, não há diferença, porque o grande aqui só é Cristo. Né? Ele vai falar que eles devem ser testemunho do sofrimento de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada. Aí ele vai dando uma dica de como pastorear o rebanho que foi confiado. Olha, vocês não podem pastorear com constrangimento, por obrigação, mas por espontaneidade, porque deseja, porque ama, porque quer fazer a obra do Senhor. De que forma? Como Deus quer.
nem por sorte da ganância. Ele vai levantar aqui a questão da ganância, meus queridos, que é o que a gente vê muito hoje. E alguns ministérios, e alguns líderes, ganância, dinheiro, eles imprensam as ovelhas, amados. Mas ele fala, mas de boa vontade. 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ei, meus queridos, liderança dominadora não vem do Senhor, viu? Aí ele vai dizer assim, antes tornando-vos modelos do rebanho, né? Quem está na frente, quem tá na liderança, é o modelo de Cristo para o rebanho. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Oh, glória a Deus, tu quer graça na tua vida, amado? A gente precisa ser humilde para a gente receber dessa graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ei, meu irmão? Nosso Deus também ele nos exalta quando somos humildes e quando somos confiantes no poder dele. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui é um aprendizado, amado, porque os cristãos andam muito ansiosos, né? E ele está falando, olha, pega essa tua ansiedade, entrega para o Senhor. Entrega a tua preocupação para o Senhor, que ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo está aí, meus queridos, armado, procurando só uma oportunidade para manchar, para nos culpar, para nos acusar diante do nosso Deus. E a gente não pode dar essa oportunidade para ele. Por isso, obedecer a Deus, meus queridos, é a nossa batalha espiritual, para que a gente não possa sair do lugar que Deus nos colocou. 9. Resistir-lhes firme na fé. Olha aqui a batalha espiritual. Resistir-lhes firmes aonde na fé, certo de que sofrimentos iguais, os vossos irmãos estão se cumprindo, sofrimentos iguais, aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandades espalhadas pelo mundo. Não é só aqui, amada, é em todo lugar. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem vai fazer isso é ele, meus queridos, através do Espírito Santo de Deus. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, né? Enquanto ele falava, Silvano escrevia essa carta, para que vos outros e fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firme. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achai em Cristo. Louvado seja Deus, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus, que os nossos corações, que a nossa mente esteja aberta para que o Espírito Santo de Deus possa nos aperfeiçoar, possa nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.